Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar em uma das histórias mais fascinantes de retorno da Bíblia. A que está nos livros de Esdras e Neemias. É uma narrativa que fala sobre recomeço, sobre reconstrução e muita esperança. Mas ela guarda uma surpresa. Um final que, olha, quase ninguém esperava. Então, vamos começar com uma pergunta que, na verdade, é a chave para entender essa história toda. Pensem comigo. E se uma grande história de superação acaba tendo um final, digamos, decepcionante? Pois é exatamente essa tensão que a gente vai explorar aqui. Para entender o ponto de partida, a gente precisa voltar para um momento bem sombrio. O povo de Judá está exilado, longe de casa, na Babilônia. A cidade deles, Jerusalém, está em ruínas. E o templo, que era o coração da sua fé, bom, ele foi destruído. O cenário era de desesperança total. E então, depois de 50 longos anos, acontece uma coisa extraordinária. Ciro, o rei da Pérsia, o império mais poderoso da época, solta um decreto que ninguém imaginava. Os exilados podiam voltar para casa, podiam reconstruir o seu templo. Isso era o cumprimento de uma antiga profecia de Jeremias, e de repente uma chama de esperança se reacendeu. Imagina só, a expectativa era enorme. Todo mundo achava que ia ter um novo rei, um templo super glorioso, onde a presença de Deus ia voltar com tudo, uma nação restaurada. Mas a história que a gente vai ver é, na verdade, uma série de anticlímax. Sabe, momentos que meio que frustram essas grandes esperanças, um passo de cada vez. O primeiro líder dessa volta para casa é um cara chamado Zorobabel. O nome dele já diz muito, significa plantado na Babilônia. Ele representa toda uma geração que nasceu no cativeiro. E a missão dele era uma só: reconstruir o templo. E quando o novo templo finalmente fica pronto, o momento da dedicação é estranho. Um silêncio desconcertante. Não tem nuvem de fogo, não tem sinal da presença de Deus como tinha acontecido da primeira vez. O contraste é tão gigante que os mais velhos, que lembravam da glória do templo de Salomão, começam a chorar de tristeza. Definitivamente não era aquilo que eles esperavam. E a decepção não para por aí, não. Logo de cara surge um conflito. Os descendentes dos israelitas que nunca foram para o exílio, que ficaram na terra, oferecem ajuda. Mas Zorobabel recusa. Ele diz basicamente: vocês não têm nada a ver com o nosso templo. Essa exclusão cria uma hostilidade imediata e já mancha essa primeira tentativa de restauração com uma divisão interna. Agora a gente avança uns 60 anos no tempo. Um segundo líder chega em Jerusalém. O nome dele é Esdras. Ele é um mestre da Torá, um estudioso, e a missão dele é trazer uma renovação espiritual para o povo. E de novo, a esperança ressurge. A missão do Esdras é toda centrada na Torá, que são as escrituras sagradas de Israel. Ele tem a convicção de que o segredo para a restauração de verdade é o povo voltar a viver segundo os mandamentos de Deus. Só que o Esdras logo descobre um problema que o deixa apavorado. Muitos homens que voltaram do exílio se casaram com mulheres que não faziam parte da comunidade deles. Movido por um medo gigantesco de repetir os erros do passado que levaram ao exílio, Esdras convence os líderes a tomar uma medida bem drástica. Um decreto que obrigava um divórcio em massa. E é aqui que a história fica ainda mais complexa, porque ao mesmo tempo que Esdras age por essa convicção, um profeta da mesma época, Malaquias, declara que Deus odeia o divórcio. O próprio texto bíblico deixa a gente com essa tensão no ar, mostrando que a solução do Esdras estava longe de ser simples ou unânime. Chegamos à terceira e última fase da restauração, liderada por Neemias. Ele era um oficial israelita de alta patente na corte persa. Quando ele fica sabendo que os muros de Jerusalém ainda estão em ruínas, ele fica arrasado e consegue uma permissão do rei para uma nova missão: reconstruir as defesas da cidade. Mas a tarefa não é nada fácil. Neemias enfrenta uma oposição ferrenha, vinda daquele mesmo pessoal que o Zorobabel tinha excluído décadas antes. A hostilidade é tanta que os construtores precisavam trabalhar com uma mão na ferramenta e a outra segurando uma espada. Os muros sobem, mas sob um clima pesado de medo e conflito. E aí, nesse ponto da história, parece que finalmente as coisas vão dar certo. Depois de décadas de muito esforço, o templo está lá, de pé de novo. Com a ajuda do Esdras, a lei foi ensinada e o povo fez um pacto, um compromisso solene de viver de acordo com ela. E com Neemias, os muros finalmente foram erguidos, trazendo segurança e um senso de integridade para a cidade. Parece que está tudo pronto para um final feliz, né? Templo, lei, muros, a restauração parece completa. Mas a história ainda não acabou.
Neemias precisa fazer uma viagem e quando ele volta para Jerusalém, o que ele encontra é um desastre. O templo abandonado, o pacto que fizeram com Esdras já quebrado e os muros que ele mesmo construiu estavam sendo usados para comércio ilegal no sábado. Ou seja, os mesmíssimos problemas que levaram ao primeiro exílio já estavam todos de volta. O livro termina de um jeito bem abrupto, com Neemias furioso tentando forçar o povo a obedecer. Esse final desanimador não é um defeito do livro. É, na verdade, a mensagem principal da história. A mensagem é bem clara: o povo voltou fisicamente para sua terra, mas o coração deles continuava no exílio. As reformas do Zorobabel, do Esdras e do Neemias, por mais bem intencionadas que fossem, não conseguiram consertar o que estava quebrado por dentro. Esse final agridoce ele é de propósito. Ele aponta para o futuro. Ele mostra que o povo de Deus realmente precisava não era só de um novo templo ou de novos muros. Precisava de uma transformação completa do coração, algo que profetas como Jeremias e Ezequiel já tinham falado que iria acontecer. E é assim que a história de Esdras e Neemias nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta muito poderosa. Ela funciona como uma espécie de ponte que nos força a continuar lendo o resto da história bíblica, procurando a resposta de como Deus, finalmente, traria a restauração verdadeira e completa que o seu povo precisava tão desesperadamente.